Bom dia oficialmente, pessoal. Muito bom estar com vocês nessa quinta-feira de manhãzinha. Eu me chamo Renata Moraes, sou fundadora da Impulso Beta. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente dar início a mais um dos nossos encontros, que faz parte de uma programação especial de Mesa Consciência Negra, que a gente tem conduzido desde a primeira semana de novembro. Hoje a gente se reúne por aqui para discutir um tema que é super relevante quando a gente começa, né, mais recentemente, a trabalhar a inclusão racial no mercado de trabalho, entendendo que a gente tem um país tão desigual e é impossível combater a desigualdade sem falar de raça nesse país. E quando a gente faz uma série de esforços de inclusão racial dentro das nossas organizações, é importante, para além dos dados, da representatividade, de buscar mais contratações de pessoas negras para as mais diversas posições, que a gente pense na experiência de trabalho. E a gente sabe que a população negra tem uma série de desafios adicionais de saúde emocional, tanto na sua perspectiva pessoal, quanto na sua vivência no dia a dia de trabalho, pelos impactos do racismo. Então, hoje a gente se debruça sobre esse tema, né, os impactos do racismo na saúde emocional, e a gente não só vai apresentar essa problemática, mas também nós vamos explorar quais são as atuações, né, as práticas intencionais que as nossas empresas podem colocar em prática para mitigar esse problema, para tornar os nossos ambientes de trabalho mais respeitosos, mais saudáveis, mais inclusivos e, assim, ambientes que não gerem impactos tão negativos na saúde emocional das pessoas, né? Essa discussão de saúde emocional no trabalho, ela é uma discussão super em alta para todas as pessoas, mas é importante a gente colocar lentes específicas para pessoas de grupos minorizados. Então, é por isso que a gente escolhe esse tema para ser um tema de destaque nessa nossa programação do mês de consciência racial. Antes da gente dar início à nossa programação de conteúdo, gostaria de convidar cada um e cada uma de vocês que nos acompanha por aqui a compartilhar no chat desse encontro algum contato de vocês, né? Imagino que a maioria de vocês utilize o LinkedIn, então podem se apresentar por aqui, colocar o link do perfil de vocês no LinkedIn, porque a gente, além de aprender e trocar conhecimento e experiências, a gente também pode expandir a nossa rede de contato com pessoas que hoje estão trabalhando em prol da inclusão nas empresas. Imagino que vários e várias de vocês aqui sejam pessoas profissionais de recursos humanos, de áreas de diversidade, ou pessoas que estão envolvidas, né, com o debate de inclusão dentro de grupos de afinidade. Então, ter mais network com pessoas de outras organizações que estão envolvidas nos mesmos esforços, certamente é muito rico para todos e todas nós por aqui. Bom, alguns e algumas estão tendo contato com o Impulso Beta pela primeira vez nesse encontro de hoje, então vale a gente contar um pouquinho mais do nosso trabalho também. A Impulso Beta é uma consultoria de diversidade e inclusão que se dedica a apoiar grandes organizações nos seus desafios mais complexos. Os desafios que, para além de garantir representatividade de talentos plurais dentro das organizações, são esforços para garantir que essas pessoas progridam em suas carreiras, para que o ambiente seja inclusivo e, assim, a organização possa, de fato, usufruir de todos os ganhos de ter uma demografia diversa. Porque só fazer checklist, né, de representatividade, a gente já tem entendido que não é o que gera benefício nem para a carreira das pessoas, nem para a produtividade, para a inovação, para os diferenciais competitivos que todas as empresas que trazem talentos diversos podem sim ter acesso. A gente vem desenvolvendo esse trabalho desde 2015 com empresas dos mais diversos setores, né, empresas de tecnologia, mineração, varejo alimentar, varejo de moda, empresas do ramo da saúde, e a gente entende que a raiz dos desafios e dos problemas é muito compartilhada. A gente também tem tido a experiência de apoiar essas organizações em outros países, o que nos garante, né, uma expertise muito grande de customizar as ações. Sabemos que os desafios que as empresas enfrentam de inclusão
são reproduções dos desafios da sociedade. Então, a depender de onde a empresa está localizada, né? É uma empresa que está no sul do Brasil, que está no norte do Brasil, uma empresa que está em outros países da América Latina. O Impulso Beta tem essa conexão com a realidade local para ter atuações que sejam super efetivas e assertivas. E hoje, para essa nossa conversa de saúde emocional, a gente tem aqui uma super oportunidade de trazer para vocês a Annelise Passos, uma especialista em diversidade, super experiente da nossa rede de pessoas parceiras especialistas, e a Anne conduz com vocês aqui essa conversa que certamente vai ter bastante valor. Contigo, Anne. Muito obrigada, Rê. Me ouvem bem, gente? Sim. Olha, já conseguem ver minha telinha também? Sim, tudo certo. Maravilha. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer e um desafio, né, minha gente? Começar essa quinta-feira, pós-celebração do 20 de novembro, dia que a gente celebra aí a consciência, esse lugar da consciência negra, um grande desafio aqui de acordar todo mundo junto comigo. Então, eu sou a Annelise Passos. Antes de eu fazer aqui a minha descrição, eu já convido todo mundo para estar aqui junto. Eu sei que o dia está começando, deve ter um monte de e-mail bombando aí na caixa. Vocês se organizaram para isso, tem filho para botar para a escola, tem coisas para serem organizadas pós-feriado. Prometo que vai passar rapidinho, a menos de 50 minutos. A fala vai ser breve e só faz sentido a minha fala se eu estiver junto com vocês, se vocês estiverem junto comigo. Já disse Fanon, né? Para as pessoas negras, a nossa voz, ela e faz muito sentido, Franz Fanon diz, quando eu tenho outro que me dá essa realidade, que me dá essa audição, essa escutativa. Então, o meu convite para todos e todas aqui é que estejam conectados nesse tempo de qualidade que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Aqui a gente está espelhando, eu paro de ver vocês, tá, um pouquinho, então aqui a gente está espelhando, estou espelhando para vocês um pouquinho de quem eu sou a Annelise, filha da Dona Penha, do seu Josimar, irmã de Gabriel e Bruno, sou uma pessoa extremamente entusiasmada por pautas de diversidade e inclusão, tenho vários hobbies, porque aqui, gente, nessa bio é aquilo que o LinkedIn deixa que a gente faça, né? Então, vocês entrarem lá no meu LinkedIn ou no meu Instagram, vocês vão ver basicamente o que está descrito aí. Mas, para além disso, né, eu gosto muito de dizer isso, que eu sou filha da Dona Penha, sou Josimar, irmã de Gabriel e Bruno, uma pessoa que é entusiasmada por essas pautas, adoro cozinhar, adoro estar com os meus amigos, adoro estar fora de casa para fazer ações e relações que ampliem também a minha existência e o meu network. Então, quem quiser se conectar, fiquem à vontade. A minha história perpassa muito esse lugar também das questões raciais. Eu sou uma mulher, né, fazendo a minha audiodescrição, sou uma mulher negra lésbica. Hoje aqui vocês devem estar visualizando, né, meus cabelos são castanhos, eles estão partidos no meio, até mais ou menos abaixo do ombro. Estou usando um óculos de grau de armação um pouquinho marrom, dizem que é casco de tartaruga. Estou usando um batom vermelho. Estou com uma blusa de fundo branca e flores coloridas, de mangas que vão até mais ou menos metade dos braços. E estou sentada com o fundo aqui do Meetup, que é um fundo azulzinho, para que todos possam ver e a gente começar essa conversa de forma inclusiva. Para que a gente dialogue de uma forma bacana, e a gente vai falar sobre os impactos do racismo na saúde emocional, eu quero convidar vocês para poderem ver esse QR Codezinho que está aqui e me responderem quais você acredita serem os impactos do racismo na vida de pessoas negras. Tem também, Cássia, se puder colocar o link aqui no chat também, para quem não conseguir fazer a leitura do QR Code, e aí vou dar 1 minutinho para vocês, 2 minutinhos aí para vocês preencherem e responderem essa pergunta. Quais você acredita serem os impactos do racismo na vida de pessoas negras? Conta para mim como que chega essa pergunta aí. Quero ver um pouquinho de vocês. E, cara, assim que tiver já algumas respostas, você compartilha para a gente, por favor? Pode deixar. Maravilha. Lembre-se que a gente está falando sobre saúde emocional. Então, o que vem à cabeça de vocês quando a gente traz esse tema?
E aí já vou até cair minha tela aqui para poder ver os resultados. Pronto. Todo mundo conseguiu acessar, gente, o link? Me dê um joinha aqui, um coração. Obrigada, Eduardo, Jader, Emily, Lívia, Letícia. Olha aí, ó, vamos lá as respostas aqui, ó. O que vocês estão trazendo para mim? Consegue disponibilizar o link no chat? Consegue, Cá? Para que ela responda? Até alguém falou aqui no chat que não conseguiu acessar. Joia, brigadão. Olha o que vocês estão trazendo para mim, gente. 5 pessoas aqui estão trazendo, né, que são menos oportunidades no mercado de trabalho. 6 pessoas, saúde mental comprometida e baixo autoestima. 5 pessoas, menos acesso a direitos básicos. 13 pessoas, todas as opções acima. É um pouco disso tudo mesmo que a gente traz quando a gente fala sobre esse aspecto de saúde mental na população negra. É claro que o tema, como disse Renata, de saúde mental, ele afeta todo cidadão, a todas as pessoas existentes nesse mundo, que somos impactados o tempo inteiro pelas mídias, né, pelas nossas responsabilidades, pelos atravessamentos que temos nas nossas famílias, mas eu queria chamar a atenção quando a gente fala dessa interseccionalidade. Todo mundo aqui, e vamos construir aqui um ambiente seguro de fala e de construção de pensamento, elevação de pensamento, todo mundo está ok com a palavra interseccionalidade? Chega para todo mundo sabe? Quem não sabe pode colocar aqui no chat, Anne, não sei, me explica. Por quê? É importante a gente tá todo mundo na mesma página. Quando a gente fala de saúde emocional para pessoas negras, olhando pela lente da interseccionalidade, a gente está colocando mais uma camada. Então, saúde mental é um tema que está todo mundo aí, né? O universo, o mundo, é um assunto mundial que está sendo discutido. Quando eu coloco uma camadinha, mais uma camada na conversa de pessoas, eu coloco raça, eu trago uma interseccionalidade. Quando eu coloco gênero, eu coloco outra interseccionalidade. Quando eu coloco gênero e classe e raça, eu coloco mais uma camada. Quanto mais camadas a gente for colocando, mais complexo é a história, mais robusta fica aquela análise. Né? Uma coisa é uma pessoa que tem seus atravessamentos interseccionais por ser uma mulher. Outra coisa é uma mulher preta, outra coisa é uma mulher preta lésbica. Todas essas camadas, elas são interseccionais. Todo mundo, ok com esse conceito aqui, gente? Ninguém falou no chat, nem que não, nem que sim. Então, só o Eduardo e a Jaqueline estão me dando joinha. Estou entendendo que está todo mundo na mesma página. E vamos voltar aqui. Obrigada pelos compartilhamentos, vou trazer vocês para a minha telinha aqui de novo. E o que é legal a gente falar e ampliar nessa discussão de hoje aqui? Só me fala se vocês estão vendo minha tela, por favor, turma. Ainda não. E agora? Ainda não está aparecendo, não. Então, vamos de novo. Agora foi. Foi? Isso, foi. Pronto. Essa reflexão, ela é importante também, porque quando a gente fala de saúde mental da pessoa negra, gente, ninguém diz para uma pessoa negra que ela pode errar ou fracassar. Eu costumo dizer que um jovem, quando o jovem faz 18 anos, um jovem branco, na sua maior parte, claro que existem pessoas brancas também que estão nesse lugar de não ter condições financeiras, mas a nossa maior população, que é a população negra, e quando esse jovem branco, né, o jovem branco, ele alcança seus 18 anos, por exemplo, ele alcança uma faculdade, ele vai tirar, geralmente, seu passaporte ou vai tirar a sua carteira de motorista. Um jovem negro, uma jovem negra, ela vai tirar a sua carteira de trabalho. E o que é dito para as pessoas negras o tempo inteiro é: agarre essa oportunidade, né? Você não pode desistir, você tem que se superar, pessoas negras não podem errar. A gente vai ouvindo isso desde pequena, e tem várias outras camadas dessa reflexão. Tem vários outros lugares, que é o peso emocional de viver num mundo que não foi pensado para a gente. Eu gosto de trazer aqui Cida Bento, para quem não conhece, vale super a pena conhecer. Ela diz, filósofa, escritora, que a gente vive numa sociedade que ela não é hospitaleira para pessoas negras. A nossa existência, os nossos corpos não são recebidos nas lojas, nos eventos,
nas empresas, como uma forma hospitaleira. Né? A nossa existência ela é questionada o tempo inteiro. E por que é um peso a saúde emocional para a gente? Porque eu tenho sempre que pensar se eu estou passando confiança, se as pessoas não vão desconfiar de mim, se eu não vou passar um aspecto de que vou tirar algo de alguém, que eu sou uma pessoa confiável, que eu não sou uma preta raivosa, que eu vou entrar numa loja, eu vou pensar se eu coloco minha mão na bolsa, se eu tenho a nota fiscal das coisas que eu comprei para que eu não seja interrompida ou interpelada na saída dessa loja. E eu sou uma mulher negra, né? Eu sou uma mulher preta. E eu tenho um cabelo cacheado, eu tenho um cabelo, né? Que ele é um cabelo de curvatura que a gente fala 2, cacho 2, cacho 3. Para quem tem a pele mais retinta que a minha, ou seja, que tem o tom de pele mais escuro que o meu, e tem um cabelo mais afro que o meu, a camada de racismo ela é ainda maior. Porque o que chega primeiro, gente, não é a minha capacidade técnica, a minha oratória, a minha intelectualidade. O que vai chegar primeiro para as pessoas negras é a cor. O que vai chegar primeiro para qualquer lugar que a gente acesse é a nossa cor. Por isso que a nossa saúde emocional, ela vive num mundo que não foi pensado para a gente. Mas, Anne, me fala mais um pouco sobre isso. Quando a gente olha, e olha que esses aspectos melhoraram na indústria, por exemplo, cinematográfica, mas ainda assim, quando você olha os programas de televisão, quando a gente olha para o governo, quando a gente olha para os cargos de chefia, quando a gente olha para as diretorias, quando a gente olha para todo esse topo da pirâmide, quem está no topo da pirâmide não são mulheres negras, não são homens negros. Então, eu te pergunto, se a gente não tem em quem se projetar, como é que a gente vai criar um futuro preto? Como é que a gente vai criar um futuro onde estejamos nesses lugares potentes, se na nossa existência como um todo, sempre nos é dito que aquele lugar não é um lugar para a gente. Então, trazendo um pouquinho da minha história, que eu gosto sempre de assentar, né? Eu fui uma criança preta e na minha casa sempre teve muito amor, muito carinho, muito afeto. E aí sempre, minha mãe, meu pai falaram que eu era linda, bonita, meu cabelo era bonito, minha boca era bonita, minha pele era bonita. Quando eu chego na escola, as pessoas falam o contrário. Né? Elas me xingam de macaca, falam que minha boca é grande. A professora, eu não sou a primeira da turma a ser escolhida para pegar na mão da professora, mesmo meu nome começando com a letra A, né? Geralmente é isso, quem são os primeiros da lista de chamada. Os nossos corpos, desde pequenininho, eles não entendem o racismo, mas eles sentem o racismo. Eles não entendem por que a professora, às vezes, tem medo de pegar no cabelo crespo de uma pessoa, né, negra, e ela vai passando os dedos, dedilhando cabelos de meninas brancas. Por que a professora faz mais carinho numa criança branca e menos carinho numa pessoa negra? A gente, quando é pequena, a gente não entende, mas a gente sente. E tudo isso fica marcado no nosso corpo, o que vai trazendo uma carga emocional ao longo da nossa vida. Então, trazendo ainda mais aqui um pouquinho desse conteúdo que a gente fala, deixa eu ver se está. Aí, passou. Quando a gente fala de acesso à saúde mental também é diferente para pessoas negras, porque toda essa conversa que eu estou tendo com vocês é uma conversa nova, é uma conversa fresca. Antigamente você falasse assim, gente, tal pessoa está tendo uma crise de pânico, ou tal pessoa está com depressão, isso é mimimi. Né? Isso não é assunto. A pessoa que está com esse tipo de situação é porque não tem um trabalho. Isso era numa camada até embranquecida, né? Tinha-se um preconceito com qualquer estrutura psicológica que fosse para cuidar do outro. Imagine quando a gente fala para pessoas negras, esse acesso à psicologia, esse acesso à terapia, e aí a gente vem para os dados, né? Então, quando a gente para entender a população preta, que é 56% de novo da população desse país, mulheres negras são 32 milhões, se o Brasil hoje tivesse um rostinho, seria o rosto de uma mulher negra. Nós somos a maior população deste país. E aí, quando a gente vem para os nossos números, eles são ainda mais alarmantes. A taxa de suicídio entre jovem negro é 45% maior do que jovens brancos. Né? Mulheres negras têm maior incidência de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, sobrecarga mental. O burnout afeta mais pessoas negras no início da carreira quando comparado ao impacto em pessoas brancas. E posso trazer outros números para vocês, né? A cada 13 horas, um jovem negro é assassinado no Brasil. Mulheres negras, em períodos de gestação, recebem menos anestésico,
porque não sei se todo mundo aqui já ouviu falar que pessoas negras são fortes, pessoas negras aguentam dor. Então, existem estudos acadêmicos que comprovam que mulheres negras recebem menos anestésico durante os partos. Crianças, também existe um outro estudo chamado para ninar crianças pequenas, crianças negras pequenas. São crianças que recebem menos carinho, menos toque corporal e carinho no corpo nas creches, no período de escola, no período da primeira infância. Como é que isso vai nos acometendo ao ponto de quando você chega no mercado de trabalho, você chega nas empresas, você já não pode mais, né, soltar o seu cabelo, porque você não acredita que o seu cabelo é bonito, então a gente faz a transição do cabelo, de cabelo liso, a gente se veste de uma forma a tampar muito os nossos corpos, porque existe a objetificação dos corpos de mulheres negras. Eu já ouvi, né, eu mesmo já fui interpelada, e tenho muitas amigas que já passaram por essa frase, samba aí, você não é preta, não sabe sambar? Quem disse que todas as pessoas negras sabem sambar? Quem disse que todas as pessoas negras querem sambar? Existe esse fetiche, né, esse imaginário, e tudo isso, ele vai nos acometendo, de forma que você vai virando, muitas vezes, uma pessoa retraída, ou uma pessoa que fala baixo, ou uma pessoa que tem medo de colocar suas opiniões. Em uma das empresas que eu presto consultoria também, tem uma menina, e ela chegou em uma das agências, e ela tem um black belíssimo, ela é uma menina negra que tem um black belíssimo, e ela falou que agora, no segundo emprego dela, ela tem quase seus 30 anos, é a primeira vez que ela solta o cabelo para ir trabalhar, porque ela percebeu que naquela empresa tem um ambiente de equidade racial, ela participou de um processo de vaga afirmativa, ela entendeu que nessa empresa ela pode ser quem ela realmente é. Gente, parem para pensar o quanto isso é sério. Quem aqui desse fórum, desse chat, né, não sendo uma pessoa negra, já parou para pensar como ia trabalhar com o seu cabelo, se ia ser aceita ou se não iria ser aceita pela forma que seu cabelo está preso, né? Quando a gente para pensar antigamente nos processos seletivos, né, nas vagas, onde se falava, precisa de pessoa com boa aparência. O que é uma pessoa de boa aparência, gente? O que era uma pessoa de boa aparência? Eu lembro que a primeira vez que eu trancei o meu cabelo, que eu fiz uma trança, a minha mãe falou, vão te aceitar no trabalho? Eu trabalhava com vinho, né? Vendia vinho, era uma executiva do mundo vitivinícola. Minha mãe falou, essas empresas, os fornecedores vão te aceitar com essa trança no cabelo? Olha como isso vai afetando a nossa construção de formas diferentes na nossa saúde emocional. E aqui a gente tem vários tipos de racismo, né? Poderia trazer vários, a gente escolheu alguns aqui, os mais impactantes. O racismo institucional, né? A sociedade que foi fundada tendo a disparidade racial como pilar. E quando a gente fala de racismo institucional, é muito importante a gente falar uma coisa aqui também. Geralmente as pessoas falam, o racismo é um assunto de pessoas negras. O racismo é uma pauta das pessoas negras. E aí leva a pergunta para compartilhar aqui nesse fórum. Será que o racismo é um assunto das pessoas negras? Raça é um conceito, um fenômeno que foi criado desde a época que esse país tem a falácia de dizer que nós somos descobertos, né? O Brasil foi descoberto. E aí a gente tem que pensar, se o Brasil foi descoberto, as pessoas que estavam aqui estavam perdidas para serem descobertas? As pessoas indígenas que moravam aqui estavam perdidas para serem descobertas? Então elas precisavam ser colonizadas, né, todos os termos que vêm do norte global para trazer uma falta de identidade para o que se existia. Então, quem cria o conceito de uma raça superior para uma raça inferior é a própria sociedade branca, né, desse lugar da Europa que chega aqui para colonizar. Então, por isso que o racismo é institucional, porque a gente aprende, a mesma escola que educa pessoas brancas, educa pessoas negras. Tem muitas pessoas que falam assim, Anne, mas conheci uma pessoa negra, ela era super racista, sim, com toda a capacidade, ela foi educada pela mesma sociedade, a gente nunca foi ensinado que a nossa cor era potente, que a nossa cor é uma forma de existência, que a nossa existência também é intelectual, que a gente também não está só nesse mundo para fazer as místicas, para tocar tambor, para cantar, para fazer samba, para cozinhar, para servir. A gente tem uma intelectualidade que nos foi negada. E aí, quando a gente traz, até um pouco resgatando de história, quando a gente fala sobre continente africano,
Né? Quantas pessoas aqui não sabem, por exemplo, ou até então não sabiam, que o continente africano é composto de mais de 54 países? Né? As pessoas geralmente chegam e falam assim, eu fui para a África. Não, você não foi para a África. Que lugar de África você foi? Né? Que o Egito está em África. Até na década de 80, gente, eu lembro que tinham chamadas ali no Fantástico que falavam assim no Egito, as pirâmides. Quem será que construiu as pirâmides? Os ETs, quem criou as pirâmides foram as pessoas africanas daquela região de Egito, porque já existia essa tecnologia. Então, o racismo institucional ele vai criando essas camadas de mentiras de uma história que só tem uma única oratória, né, como diz Chimamanda. Existe o racismo recreativo, né, que é quando você é alvo de piada pela sua cor, pelo seu traço, tom de pele, e aí tem gente que fala assim, mas Anne, eu brinquei com o meu colaborador, eu brinquei com a minha prima, eu brinquei com a minha amiga, ela morre de rir, é uma piada nossa. Gente, qual é a outra alternativa que a gente tem? Né? Ou a gente vai para o caminho da risada, porque o constrangimento é total, ou você vai para o caminho da agressividade, que também não é nos dado como uma opção. Então, tem muitas brincadeiras que são muito mal vistas e falas muito depreciativas. Então, eu mesma já escutei várias vezes, você é uma negra de traços finos. Você nem parece preta, Anne, você é quase branca. Não fala que você é uma mulher negra, até parece. Você tem o nariz fino, seu cabelo não é um cabelo de pessoa negra. Vai te desconstituindo, né? Quando a gente fala, a pessoa nem... Não, ela não é tão preta, ela é moreninha. A gente joga para o diminutivo, né? Esse país é composto de pessoas negras, que são a somatória de pretos com pardos. Então, esse racismo recreativo que a gente utiliza e ainda coloca no outro, se a gente parar para pensar um pouquinho, antigamente, como as pessoas negras eram retratadas, né? Algumas pessoas que me vêm agora aqui na minha mente, é o Mussum, que era o cara negro, né? Que era o artista negro lá dos Trapalhões, para quem não conhece, que era o homem negro que era alcoólatra e engraçado, né? A Vera Verão, que era a pessoa negra trans, que era engraçada. As pessoas, elas vêm sempre com uma coisa caricata. Isso não é interessante, não é sobre intelectualidade. O racismo ambiental, de morar em áreas de riscos, né? Pessoas que têm menos acesso, que não têm água tratada, que não têm esgoto, que não têm internet. Né? A gente tem 20% da população negra que não tem acesso à internet. E aqui eu gosto sempre de trazer um ponto e aumentar um pouco a lente para esse tema do racismo ambiental, principalmente para quem mora em São Paulo, né? É uma praça também que eu frequento muito a trabalho, e às vezes as grandes diretorias, né, que estão ali na Berrine, que estão na Faria Lima, na Faria Lime, eu falo, na Faria Lima, muitas vezes tem essa, aqui está ótimo, agora a gente saiu do home office, adoro vir para o escritório, venho 20 minutos eu venho de bike. Gente, você vem de bike 20 minutos. Tem pessoas da sua equipe que vão gastar 2, 3 horas para vir de trem. Isso não é o mesmo acesso, né? Isso não é a mesma lógica de acesso para aquela pessoa. Ela vai chegar muito mais cansada, ela vai acordar muito mais cedo, e tem uma camada do racismo, principalmente no impacto da saúde emocional, que é o esforço que a gente vai fazendo para estar sempre prestes a responder, a não errar, a não falhar, né, a estar bem arrumado, a ter a palavra certa, a não perder o tom e o fio da meada. Então, todas essas camadas, elas vão alimentando um potinho que faz com que as pessoas negras e outras pessoas de mundos subrepresentados, que tiram a nossa potência, né, na hora de trabalhar. Então, eu estou aqui preocupada que eu tenho que fazer uma entrega de trabalho, mas eu também estou preocupada se vai chover, se o trem que eu vou pegar vai funcionar, se eu vou ter o ticket de refeição suficiente para poder me alimentar, como que eu vou sair do trabalho para chegar em casa, eu tenho filho para buscar na escola, vou pedir alguém para pegar meu filho na escola. Então, são tantas camadas que nós, como pessoas desse outro lugar também, me coloca aqui como uma pessoa negra e uma pessoa também aliada, precisamos entender como é que a gente coloca a mão na massa, né? Como é que a gente transforma esse ambiente? Então, algumas perguntas também que invadem pessoas negras, que fazem parte do cotidiano, né? Onde eu posso ou não colocar a minha mão? Posso colocar a mão na bolsa dentro da loja? Eu posso pegar meu celular aqui, não vão achar que é uma arma?
Em dias de chuva, eu posso sair com meu guarda-chuva grande, eu preciso comprar um pequeno, porque vão confundir com um fuzil. Isso é uma fala de Lucas Veiga, psicólogo. Eu, por exemplo, não gosto de sair de chinelo de dedo. Eu sei que para quem mora em São Paulo, isso às vezes, né, as pessoas não têm esse hábito, mas eu moro no Rio de Janeiro. Moro numa região de praia, moro a 2 quarteirões, 3 quarteirões da praia. É super comum ir ao shopping de chinelo, ir a show de chinelo, as pessoas aqui é uma cidade praiana. Eu não gosto de sair de chinelo. Geralmente, todas as vezes que eu saio de chinelo, eu sofro alguma situação de racismo. Eu procuro sempre estar bem arrumada, para que eu não seja interpelada também nesse lugar. Então, eu moro num prédio aqui na Zona Sul, num condomínio, há 1 ano e meio. Antes dos porteiros me reconhecerem nesse prédio, que é um prédio de classe média, talvez classe média alta, várias vezes eu tive que explicar que eu era Nelise, moradora do 1003, do Bloco D. Agora, depois de 1 ano e meio, todo mundo já acostumou comigo. Mas quando troca a portaria, eu sempre faço vídeos no meu Instagram, contando um pouquinho de conteúdo, mas há 2 meses atrás trocou um porteiro, aqui tem 2 elevadores, a primeira coisa que ele me fez, mas você mora onde? Você mora aqui mesmo? Falei, moro, sou moradora do Bloco D, porque é como se meu corpo não pudesse frequentar esse ambiente, esse condomínio. Né? Eu sou interpelada de novo, né? A todo momento. Já passei situações de ser convidada para uma área VIP, ter meu nome na área VIP e chamar uma pessoa, né, na época era minha parceira, uma pessoa que era uma pessoa branca, para ir comigo, ela passar direto na portaria e eu ter que comprovar que eu era eu mesma. Então, são microagressões, e por vezes, hoje, né, nesse lugar de maturidade, de uma pessoa que sou especialista no tema, que tenho acesso, entendo, já passei por muitas, muitas situações, eu hoje escolho as minhas brigas. Então, tem dia que eu vou educar a pessoa que está fazendo racismo, tem dia que eu vou pontuar com um pouco mais de, de objetividade, tem dia que eu não vou ser tão simpática, né, e não tão empática ao que está me acontecendo. Isso tudo vai criando uma disparidade constante, né, para a gente entender essa questão da saúde mental. Então, por mais que hoje eu me entenda, né, sou uma pessoa que tem um mestrado em administração, já trabalhei em grandes empresas, já fui head de uma grande empresa, hoje atuo como gerente de diversidade e inclusão em outras empresas, fui convidada pela ONU em janeiro para estar na aliança do Pacto Global para discutir sobre estereótipos da publicidade. Muitas vezes ainda a gente tem esse lugar do senso da inferiorização constante, da negação e da desvalorização contínua, da baixa autoestima, da tensão emocional permanente, da depressão, da angústia, de transtornos e várias outras coisas que vão nos acometendo. Tem um estudo também que mostra que a pressão arterial de pessoas negras, existe um problema que é crônico, né? Pessoas negras, em geral, têm problemas de pressão. Eu sou uma pessoa de 44 anos, saudável, tenho minhas taxas super ok, malho, tenho uma alimentação saudável, tenho acesso a uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, faço exercícios físicos. Eu fui diagnosticada com pressão alta e o médico já tem 2 anos que ele investiga e falou, Ana, não tem como a gente estar com medicação, porque não tem um fator físico, né? Então a gente precisa controlar essa pressão. E a maior parte das pessoas negras também tem um grande número que morre de problemas de coração devido a essa pressão arterial, devido à pressão cotidiana e subjetiva que a gente vive, né? Então, também não está nessa pauta, gente, não ser antirracista também traz consequência para as nossas empresas e para os nossos negócios, né? O baixo senso de pertencimento à organização das pessoas negras colaboradoras, a segurança psicológica das equipes que estão comprometidas porque elas não conseguem se ver performando ali naquele lugar, entregando números e o atingimento de números que faça sentido para aquela companhia, né? A cultura organizacional e a marca empregadora que é afetada também. Então, hoje as empresas estão sendo cobradas sobre esse lugar de vagas afirmativas, mas, para além disso, as pessoas que nós iremos contratar, né, a nova geração, essa geração alfa que está chegando, ela já chega letrada nas nossas empresas. E a pergunta é, a sua empresa, ela está preparada para fazer esse diálogo? Está preparada para ter uma liderança inclusiva? Está preparada para ter uma vaga afirmativa? Está preparada para fazer programas de desenvolvimento de pessoas negras? Ela está comprometida com a agenda da ODS da ONU, né, das 17 ODS, que fala sobre equidade, que fala sobre equidade salarial? Como é que está esse lugar? E aí vou convidar vocês para um outro Mentimeter aqui, para a gente falar, né, a gente está aqui de novo, eu comecei a minha fala falando
da importância de novembro, e aqui acho que antes de vocês responderem, também trago uma outra provocação, né? Por que que existe o Dia da Consciência Negra? Não sei se está todo mundo na mesma página, mas a gente fala desse Dia da Consciência Negra para celebrar Zumbi dos Palmares, que foi um grande homem, um grande líder cultural, lutador e resistente, que conseguiu sair de um processo escravocrata e montar um quilombo, e nesse quilombo ele conseguia acolher e resgatar várias outras pessoas escravas que ficaram nesse lugar, e ele pôde salvar muitas vidas, ele pôde construir um quilombo que ele era autossustentável. Zumbi resistiu durante muitos anos, até que ele foi pego, morto de forma violenta, decapitado, e a gente conseguiu instituir o mês da consciência negra, né, o feriado nacional. Esse feriado que ontem todo mundo curtiu de alguma forma, é um feriado que a gente conseguiu efetivá-lo, oficializá-lo há 1 ano apenas. Só que esse feriado ele está na pauta do Ministério, nessa discussão de raça, desde a década de 70, por Abdias do Nascimento. Então, a conquista desse feriado, em homenagem, celebração ao povo negro, sua cultura, sua herança, e principalmente aos Zumbi dos Palmares, vem desde a década de 70, não foi de agora. Né, a gente teve a oficialização para que todo mundo pudesse parar um dia para entender a história, a cultura, as escolas fazerem movimentos educativos, as empresas fazerem palestras, e a gente poder fazer um mês inteiro aqui na Impulso Beta de reflexão ao tema, quão importante é essa pauta para a nossa sociedade, né? Então, para que a gente vá além do mês de novembro, o que você que está aqui nesse fórum hoje entende que você pode fazer para diminuir os impactos do racismo no seu ambiente de trabalho? Queria que vocês respondessem aqui para mim também, por favor. Pedir a Cá também para colocar no chat, se possível, o link para quem não conseguir fazer a leitura do QR Code. E assim que você tiver uma resposta, também vou pedir para você trazer para mim, Cá. Parar de compartilhar minha telinha. Pronto. Todo mundo aqui comigo, gente? Me dá um joinha aí quem está me ouvindo, um coraçãozinho. Tá dando para acompanhar até aqui? A gente já está caminhando para o final. Acho que alguém levantou a mão. Joia. Então, aqui, ó, o que você pode fazer hoje para diminuir os impactos do racismo no seu ambiente de trabalho? Essa resposta agora que tá ruim para eu ler, tá? Agora bateu 40 da visão, que agora eu não... Obrigada, cara. Me ajuda na leitura, eu não consigo ler agora. Tá bem pequenininho. Vou ler aqui para vocês. A primeira, Por que gentileza. tem 5, é ampliar meus conhecimentos sobre a pauta. A segunda, que agora tem 1, é aplicar técnicas de liderança inclusiva com o meu time. A terceira é treinar minha percepção e não me omitir ao presenciar situações de preconceito. E a última, que tem 3, é investigar meus próprios vieses para não reproduzir mais comportamentos racistas. Muito Se eu bom. consigo aumentar aqui a tela para vocês verem. Muito bom. E é super interessante quando a gente para um pouquinho para falar sobre isso, porque se eu perguntar nesse fórum aqui, quem se considera uma pessoa racista? Manuela. Só Manuela é racista? Clécia, Leonardo. Nós somos racistas, porque a gente veio dessa escola. A Anne também é. O que a gente precisa estar atento, minha gente? Aos vieses, aos preconceitos, a forma que eu coloco. Eu viajei para Fernando de Noronha com umas amigas, entrei numa loja super chique, a gente estava vendo umas coisas, joias, as meninas queriam ver. Eu acabei de entrar na loja, quando eu acabei de entrar, alguém me cutucou assim, ó. Aí eu já sabia até o que era. Falei, oi, quanto que custa isso aqui? Aí eu falei, eu não trabalho aqui. 10 minutos na loja. Quanto que custa? Eu falei, não trabalho aqui. Por quê? Porque a loja era só de pessoas brancas, até as atendentes. Só tinha eu de pessoa preta. Então, eu não poderia estar ali consumindo. Eu só poderia estar ali trabalhando, servindo. Para a gente entender o viés. Quando chega alguém, né, a gente muitas vezes, quantas vezes eu já escutei falar, nossa, mas fulana, aquela menina negra, ela quer o trabalho, mas ela só chega atrasada. Você sabe onde ela mora? Você já pensou em tentar perguntar onde ela mora para fazer uma alternativa de trabalho ou de horário
que talvez seja flexível para ela? Sabe como que é a estrutura familiar? Angela Davis, que é uma filósofa estudiosa também, nos diz que quando uma mulher negra da sociedade sai da camada de pobreza, todo mundo que está embaixo dela se movimenta, né, e se articula financeiramente. E essas mulheres negras que geralmente conseguem entrar em empresas, conseguem acessar algum tipo de cargo, né, mesmo que não seja um cargo de liderança, elas são responsáveis por uma gestão de economia gigante, minha gente. Provavelmente ela que ajuda em casa, que ajuda um irmão, que ajuda uma mãe, que ajuda um parente. Então, como é que a gente pode ser aliado nessa transformação? E aí eu sempre cito esse último exemplo aqui para caminhar para os slides finais, que é, eu não tenho inglês fluente. Hoje no Brasil, 5% da nossa população tem inglês fluente. Desses 5%, não são todos que têm fluência na fala, e a gente entende que não tem nenhum recorte para pessoas negras. Então, eu fui uma pessoa estudei muito pouco inglês, continuo estudando, fui fazer o intercâmbio, mas meu inglês não é bom. Eu estava na Wine, eu trabalhava na Wine, eu era responsável, eu era head, eu tinha uma responsabilidade muito grande de faturamento de milhões da célula que eu atuava, e eu sabia vender os meus produtos, os meus espumantes, os meus champanhes, eu sou de publicidade, eu sabia fazer aquilo muito bem, eu ia receber uma fornecedora, adoro essa frase, Clélia, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele. Eu ia receber fornecedores, eu queria apresentar minha campanha de marketing para eles. Só que meu inglês não me permitia isso. E aí eu cheguei para o meu gerente, para o meu diretor na época, né, na baixa estima, e falei, olha, eu acho que é melhor não entrar, leva outra pessoa para apresentar, vai ser ruim para mim. E ele olhou para mim e falou, não, é você que vai apresentar. Você é a melhor pessoa para fazer sobre isso, Anne. E aí ele chamou, falou, vem Grazi, vem Renata, vocês têm inglês fluente? Entram com a Anne na sala, Anne, lê o seu PPT, leia, vocês traduzem, e o fornecedor também vai fazer um esforço e vai dar certo, vai com tudo, porque a campanha é sua. Conclusão, eu entrei na sala, fiz a apresentação, meus colegas me apoiaram, saí de lá com meus $10.000, meus primeiros $10.000 de apoio a uma campanha publicitária. Então, isso é sobre empoderamento, isso é sobre ser aliado. Esse diretor, ele fez um pacto, que era me colocar numa situação melhor, com os recursos que eu tinha e olhar a minha potência. E aí eu pergunto para as lideranças que estão aqui, o que vocês podem realmente fazer hoje para as equipes de vocês, para os negócios de vocês, para que a gente construa, de fato, essa sociedade mais inclusiva, uma sociedade que vai falar sobre isso, não sobre a ótica da teoria, né, minha gente? Não sobre esse lugar da teoria, mas no lugar da prática. A gente precisa falar sobre prática. E aí vou convidar vocês aqui para virem para o slide final. Falem para mim se vocês estão vendo a telinha. Eu parei de ver vocês, tá? Se alguém puder falar, estou vendo, Anne, como liderar. Sim, tudo certo, Anne. Pronto. Então, é o que a gente está trazendo aqui, né? De como liderar, podem diminuir esse racismo nas empresas. O que você pode fazer como prática, ser proativo. Temos alguns caminhos aqui de estratégias inclusivas, né? Então, para a gente promover essa segurança psicológica, então, reconhecer os próprios privilégios e preconceitos e combatê-los. Tem gente que fala assim, mas, Anne, o que eu vou fazer? Eu sou herdeira, meu pai tinha fazenda, meu avô tinha fazenda. Ninguém está questionando sobre o privilégio está aí, está colocado, né? Privilégio, tem uma autora que eu gosto muito, que ela nos diz que privilégio é um lugar quentinho, macio e cheiroso. Se todo mundo que está nesse fórum aqui não quiser fazer nada sobre racismo, ninguém vai virar para você na saída desse meeting aqui e falar, então, o que você vai fazer sobre racismo até a hora do almoço? Ninguém vai interpelar. Só que para a gente, né, para pessoas negras, todo mundo pergunta, Anne, você viu o livro novo de Jamila? Você já leu o livro novo de Sueli Carneiro? Você viu a tese de Marielle? Por que eu tenho que estudar sobre o tema o tempo inteiro? Não é me dado descanso nem para conhecer sobre coisas novas. Então, a conversa, gente, é uma conversa para todo mundo. E aí reconheça os próprios privilégios para que você possa atuar. Compra um livro, lê uma página por dia, conversa sobre isso para a sua equipe, reconheça seus privilégios, né? Trabalhe isso de uma forma intencional. Ter escuta ativa, né? Eu gosto de falar muito sobre escuta afetiva. Tem gente que fala assim, ô Renata, pode falar aí que eu estou te ouvindo. Não, estou te ouvindo, tá, Rê? Pode falar. A gente não está ouvindo. Né? Se vocês forem me receber na casa de vocês, ouso dizer, vocês vão preparar uma mesa, a gente vai tomar um café, vocês vão me dar atenção plena, eu vou sentir que eu estou sendo bem recebida.
Recebam bem as pessoas negras subrepresentadas que cheguem até você para falar com vocês. Amplifiquem as vozes. Tinha uma coisa que Buteri fazia muito comigo nas reuniões de resultado, que eu adorava. Eu ia apresentar resultados, ele falava assim, diretoria, quem vai apresentar os resultados hoje é a Anne, e eu queria que vocês dessem bastante atenção nos resultados que ela trouxe para compartilhar. Anne, estou aqui para te ouvir. Ele dava o tom da minha fala. Ele me colocava lá em cima. Então, assim, valorizem isso, né? Posicionar-se diante de comportamentos racistas, turma, de novo aqui uma provocação, né? Que é essa palavra que a gente adora usar agora também. O lugar da neutralidade para o crime do racismo não é opcional, não é uma opção, é um compromisso. Né? Tem crianças, meninos negros sendo mortos todos os dias. Então, faço também aqui o convite, quando vocês estiverem no restaurante, o porteiro, a trabalhadora doméstica de vocês, enfim, as pessoas negras, o motorista de aplicativo, chamem pelo nome, olhem nos olhos, eles estão prestando um serviço para vocês. Eles não estão fazendo um favor para a gente. Então, assim, posicione-se, olhe, né, não se omita, questione. Anne, mas é tão constrangedor, meu diretor faz questões racistas direto. Chama ele num canto, pede ajuda aqui para a IB, a Renata daqui a pouco vai falar sobre isso. Né, e fomentar a segurança psicológica com espaços de acolhimento, de novo, escuta, ouvindo com atenção. Como a gente falou aí agora há pouco, vou parar de compartilhar aqui que a Rê vai entrar. Peraí, parar de compartilhar. A gente sabe que a gente não aprende a ser racista, gente. A gente aprende a nascer e amar as pessoas. Então, se a gente... quer dizer, a gente não nasce racista, né? A gente aprende a ser racista. Então, se a gente aprende a ser racista, a gente pode aprender também a ser antirracista. Se a gente aprende coisas que não são, né, falar negro dos traços finos, negro quando não faz merda na saída, faz merda na entrada. Se a gente aprende isso, a gente pode aprender a reconhecer, a trazer voz de potência, a seguir influenciadores negros e influenciadoras negras. Convido todo mundo a me seguir aí também no Instagram, no LinkedIn, a valorizar, a recomendar, a desenvolver o chamamento e o compromisso que a gente quer fazer para essa manhã que hoje é esse. Vou passando a minha palavra para a Renata, que vai trazer um pouquinho também dessas ferramentas de como que a gente pode fazer isso. Agradecer imensamente a escuta ativa e desejar que vocês saiam daqui melhores do que entraram, que a minha fala chegue e ultrapasse as barreiras racistas. Obrigada pelo convite, Rê, e por me potencializar como uma pessoa negra formadora de opinião. Obrigada a todo mundo. Anne, é sempre tão inspirador e, ao mesmo tempo, tão desconfortável te ouvir. Muito obrigada, viu? Eu não canso de participar das ações que você faz conosco, e é muito bacana como você consegue tangibilizar todas essas questões que hoje a gente fala de maneira conceitual, né? O racismo institucional, o racismo estrutural, você consegue trazer para a gente sentir de maneira muito tangível no corpo os impactos que ao longo de uma vida inteira uma pessoa vivencia, né? A ter a pele que não é a pele valorizada nesse país, né? Foi muito potente te escutar, e eu vou convidar vocês, pessoal, nesses últimos minutinhos em conjunto, para apresentar um pouquinho como a Impulso Beta pode contribuir com as jornadas de combate ao racismo das empresas de vocês, com ações intencionais de promoção de equidade racial. Essa ação de saúde emocional que a Anne acabou de conduzir maravilhosamente conosco, é uma das ações que vocês podem levar para a empresa de vocês, é uma masterclass que aqui foi apresentada em formato mais enxuto, costuma ter 1h30 em geral, e essa ação ela é uma das ações que nós entregamos nos nossos pilares de desenvolvimento, de aprendizagem. Ela faz parte aqui do eixo de cultura e inclusão. Na tela em que eu projeto agora, vocês podem ver alguns dos temas que nós trabalhamos nesse eixo aqui de cultura e inclusão. A gente fez uma seleção aqui de tópicos que são bastante interessantes para ações como essa, né? Ações de aprendizagem que são muito relevantes para, ao longo do ano, a empresa bater na tecla, né, de uma cultura inclusiva. Hoje a gente tem se provocado muito, né, em relação a não realizar ações de inclusão apenas nas datas, né? Não vou falar de racismo só em novembro, não vou falar de inclusão de mulheres apenas em março, mas
é importante dizer que sim, a gente precisa seguir falando, porque o que é símbolo de cultura precisa ser tratado de maneira simbólica, né? E de forma constante, mensagem que se repita, porque as nossas empresas têm uma série de mensagens estratégicas, e se a gente deixa de falar, é como se aquilo tivesse deixado de ser tão importante, estratégico ou prioritário. Para além dos temas de cultura e inclusão, para ações desse tipo, nós também trabalhamos pilares de saúde, bem-estar e futuro do trabalho. Esse pilar que a gente acabou de trabalhar, ele é uma mescla, né, de cultura e inclusão e saúde e bem-estar, porque tudo que a Impulso Beta faz traz aqui uma lente de inclusão, mas a gente pode ter aqui uma intencionalidade maior de discutir como o mercado de trabalho está se transformando, como a gente cria organizações que são saudáveis para a perenidade dos negócios e para a sustentabilidade dessas pessoas que ali estão, né? E como a gente é intencional em criar culturas que sejam demograficamente representativas, mas também lugares bons de se trabalhar para todas as pessoas. E é super importante, né, quando a gente pensa em ações assim de aprendizagem, que elas não sejam pontuais, mas façam parte de uma trilha, transmitam uma mensagem que se perpetua ao longo de uma estratégia de comunicação de um ano, por exemplo. E para isso vocês podem contar conosco para desenhar jornadas até em condições comerciais especiais, como a gente destaca aqui. Então, a gente pode montar alguns pacotes diferentes. Ainda falando de cultura e inclusão, a gente já está indo para a reta final desse mês, mas muitas empresas estão se programando para fazer ações estratégicas, estruturantes de promoção de equidade racial. Então, conto para vocês que a gente também trabalha com o desenvolvimento de times de recursos humanos, para que esses times sejam capazes de questionar suas práticas, que certamente são cheias, muito permeadas de vieses raciais. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de lideranças. A Anne trouxe aqui um exemplo muito potente de um líder que foi super significativo, alguém que abriu muitas portas na carreira dela. Como a gente não gostaria, né, de ter nas nossas empresas várias lideranças que sejam mencionadas pelas pessoas que trabalham com vocês, com o mesmo carinho, com o mesmo impacto que a gente ouve nessa narrativa da Anne. Então, a gente pode sim ter lideranças antirracistas que usam seus privilégios para abrir portas. E a gente também sabe que todas as questões de saúde emocional, de autoestima que o povo negro passou, são uma bagagem pesada ao longo da sua jornada de carreira, e pode ser muito significativo fazer um programa de desenvolvimento intencional. Nós também temos uma trilha de desenvolvimento de talentos negros, que empresas muito comprometidas com essa pauta têm desenvolvido hoje, empresas como a Construtora Tenda, a L'Oréal, a montadora Volkswagen. Então, são empresas que decidiram formar pessoas para chegar a altas posições. E, bom, quero aproveitar para convidar vocês para a nossa última programação desse mês de novembro, que é uma programação em que a gente quer trazer algumas dessas nossas empresas parceiras. A gente vai ter essas 3 empresas que eu acabei de mencionar com vocês aqui, L'Oréal, Tenda e Volkswagen, compartilhando os esforços que elas estão fazendo neste momento, práticas que estão na fronteira, de fato, do que está sendo feito de mais efetivo, inspirado em boas práticas que já deram certo para outros grupos minorizados. Então, nós temos as lideranças dessas iniciativas, nessas 3 empresas, na semana que vem conosco, compartilhando o que está dando certo e esses aprendizados. Nesse QR Code que vocês veem aqui, vocês podem já se inscrever. Para quem não tiver inscrito ainda, estejam conosco, vai ser super rico para a gente fechar, depois de muitas discussões de conceitos e de experiência, né, nesses temas que a gente percorreu ao longo do ano, a gente vai olhar para a prática. O que dá para fazer para virar essa chave? Bom, gente, e vale também reforçar o convite para quem ainda não faz parte da nossa rede online, que recebe conteúdo, que recebe sempre os nossos convites para esses eventos, que vocês também se reúnam e estejam conosco para que a gente possa constantemente compartilhar com vocês esse conteúdo rico e essas oportunidades de troca como hoje. Imagino que várias e várias já façam parte, porque hoje eu fiquei muito feliz em ver muitas caras conhecidas que estiveram conosco ao longo das últimas semanas. Que bacana, me inspira muito ver que a gente tem aqui conosco uma rede de pessoas aliadas pela pauta, sejam pessoas negras, pessoas não negras, que se motivaram a dedicar suas agendas com prioridade para essas discussões ao longo do mês. Então, sigam conosco para as próximas programações, para além da pauta racial, outros temas que fazem parte da agenda de inclusão, de futuro do trabalho, de saúde emocional.